Boa noite. Estamos aqui, presentes aqui nesta live, no canal Arte Oculta. Este canal, ele tem o objetivo de trazer pessoas que conheçam sobre magia, sobre esoterismo, sobre filosofias diversas que venham a contribuir com o nosso desenvolvimento espiritual, intelectual e também material, porque nós sabemos que realmente está tudo interligado. Então, hoje nós trouxemos uma convidada para dar uma palestra sobre anatomia oculta, né? Ela é taróloga, ela mora em Brasília, né, Elita? Eu fico entre os dois mundos, Brasília e Goiás. Fico pulando. E então eu vou pedir para a Elita se apresentar aqui para nós aqui e falar assim como é o trabalho dela e falar um pouco sobre você. Pode falar um pouco sobre você. Salve navegantes aí, né, que estão assistindo. Eu sou a Elita e como meu amigo falou aí para vocês, o Rodrigo, eu sou tarotista, oraculista, terapeuta, enfermeira e trabalho também com holismo, né? Porque o holismo está ligado com essas questões de saúde também. Por isso eu trouxe o tema anatomia oculta. Eu jogo também, né? Eu jogo cartas e isso é uma coisa que eu trabalho bastante, né, com esse assunto, que é essa matéria. Uhum. Como foi assim que você iniciou assim nessa jornada dentro do ocultismo, dentro do esoterismo? O que te levou a isso? Assim? Como foi o início? Bom, quando eu iniciei, eu era muito jovem, então eu tinha assim umas visões, né? Eu ansiava muito por conhecer da onde eu vim, né? A minha origem. Então eu comecei a estudar sobre vários assuntos da natureza e sobre Deus. Foi aí que eu cheguei naquele ponto crucial, né? Como eu sou criada, eis a questão, filosofia. Filosofia bagunçou a minha cabeça, e aí eu comecei a procurar. Então, a Bíblia foi um, né, dos caminhos que eu segui. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a estudar o ocultismo. Então, eu virei ocultista, né? Então, eu comecei a ler, pesquisar e fui chegando numa área da saúde. Aí eu fui estudar justamente ciências ocultas dentro da medicina, né? Que muitas pessoas não sabem, mas o que antes era ocultismo, hoje é ciência, hoje é medicina, é muito ensinado dentro da sala. E aí eu comecei a pesquisar e achei interessante associar o ocultismo. Aí eu cheguei nos chakras, eu cheguei nas cores, e cheguei aonde o ponto crucial que eu vou falar hoje, que é a mente, né? O nosso cérebro. Uhum. Dentro assim desse seu início, assim, qual foi assim um autor que te influenciou de uma maneira assim que te realmente assim, te prendeu assim dentro desse tema? Bom, Paracelso é um dos, né? Porque ele é médico ocultista, né? Os alquimistas, né? Papos. Então, eu estudei muito sobre esses médicos, né? Porque eles estão associando a saúde no método científico, mas sem deixar de abordar, né? Mas o meu mestre principal mesmo foi quando eu estudei psicologia, né, na faculdade, que era o Carl Jung, né? Quando eu comecei a estudar sobre os arquétipos. Aí eu apaixonei mesmo, e aí eu comecei também a entender, né, como funcionava também o tarô que eu jogava há tantos anos, né? Então tudo mudou para mim quando eu comecei a estudar os arquétipos. No caso assim, falando sobre o tarô, qual é o tarô assim que você
assim, não sei se tem um tarô que você mais usa, imagino que você tenha vários tarôs, né? Muito. Mas qual foi, assim, o primeiro tarô, assim, que você encontrou na vida, assim? Olha, o primeiro tarô foi na versão moderna do Rider-Waite, né? O primeiro, e depois eu fui para outros tarôs, né? Tarôs são constituídos de 78 lâminas, né? Ou cartas. Inclusive, eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. Esse aqui é uma versão moderna, que é o tarô de papos, que é o tarô dos poemas, né? Eu também jogo. Ele faz uma associação cabalística, meio, sabe? Enigmática. É um dos meus prediletos. Uhum. E dentro desse tema que a gente vem abordar hoje aqui nesse canal, assim, qual foi o princípio, né? Como foi assim o seu que você adentrou, começou a estudar esse tema da anatomia oculta, né? Por onde Então, assim que você começou assim, né, esse tema? a anatomia oculta, eu já entrei naquela questão dos chakras, né? Da Kundalini, que é a mesma coisa do Nirvana, a paz profunda. É quando você chega no ápice. Então, eu comecei a estudar sobre os chakras e comecei a estudar a glândula pineal, né? Essa bendita que todo mundo tem aí uma associação com a espiritualidade, mas ela faz parte, sim, do seu corpo, né? Ela faz parte do sistema endócrino, né? Ela regula os seus hormônios, ela não é uma glândula que está ali por estar, ela tem um fator primordial, né? Junto com a hipófise e outros sensores, né? Que a igreja usava muito, a igreja medieval, né? Os templos, as escritas, tudo em forma, tá? Oculta. E eles se baseavam na calota craniana, né? Para ilustrar com mapinha, né? A pinha é a glândula pineal. E realmente eu tenho pesquisado e visto assim em monumentos assim religiosos, né, ligados à espiritualidade, realmente tem pinhas, né? Essas pinhas Exatamente. assim, elas em formato de pinhas, né? E é muito interessante assim, quando a gente começa a meditar para valer mesmo. E eu realmente comecei a praticar a meditação de uma forma mais intensa foi em 2007, né? Aí eu realmente percebi que quando eu comecei a praticar a meditação, eu comecei a ter consciência de que eu estava sonhando. Uhum. E isso é muito interessante, porque e as experiências posteriores, né, me fizeram ter uma experiência além disso, né, que meditando, estando acordado, sem eu estar dormindo, eu comecei a ter visões, né? Comecei a ter visões de olhos fechados, assim, e eu percebi que tanto quando eu meditava, simplesmente observando o fluxo dos meus pensamentos, eu tinha um determinado resultado, eu tinha mais essa consciência ampliada, no caso, e eu fazia muito isso para me acordar no sonho, né? E aí eu conseguia acordar no sonho, ter consciência de que eu estava sonhando. E aí eu comecei a fazer um outro tipo de experiência posteriormente, que foi fixar uma imagem na minha tela mental e observar essa imagem, ficar focando nessa imagem. Com o tempo, essa imagem que eu focava ia tomando vida, ela ia aumentando, começando a se movimentar, uma nova cena aparecer, né? E aí o que eu percebi? Eu percebi que o chakra, no meio da testa, começava a pulsar. E aí eu comecei a pesquisar mais e eu cheguei na conclusão que isso tem a ver com a glândula pineal, né?
Então é muito interessante essa porta de entrada que você falou, foi também a porta de entrada que eu tive Começou. também esse assunto. Uhum. Exatamente. Então, desse ponto de vista, não só o cérebro, não, o coração também. Por exemplo, os egípcios, né? Que você pode ver ilustrado nos hieróglifos, eles pesam o coração e a pena. Então, o coração é um órgão muito importante para os egípcios também. Associado com o corpo inteiro, né? Está tudo interligado. O templo é o seu corpo. Você é um templo. Então, quando você começa a trabalhar e conhecer como funciona o seu organismo, dos pés à cabeça, céfalo-caudal, você começa a entender que vários processos são naturais, eles são endógenos e exógenos, eles vêm de dentro, mas também podem vir por influências, como, por exemplo, os elementos, né? Os 4 elementos, ar, terra, fogo e água. Eles formam o quê? O pentagrama. Mas como você transforma isso, a alquimia dentro de você? Associado com o quê? Com seus pensamentos, sentimentos e emoções. E aonde você tira isso? Da mente. Então, eu estou até falando um pouco de quântica, né? Porque a quântica, ela liga com a física. Então, a física, a matemática, está tudo interligado, né? Então, quando você começa a ver mesmo como funciona a sua parte elétrica do corpo, inclusive até o seu lado, o esquerdo e o direito. O esquerdo é o lado feminino, né, que é o yin, e o direito é o masculino, o yang, né? Dia e noite, sempre as associações, o lado passivo, ativo, junto com o equilíbrio das forças, né? Luz e sombra, e isso está dentro de você. Está aqui, ó. Está tudo aqui. É aqui que você vai controlar. Por isso é necessário conhecer o funcionamento do cérebro. Eu achei interessante que você falou sobre o coração, né? Faz um tempo que eu acompanho uns vídeos de um maçom cabalista, e ele estava comentando assim, que no coração fica uma parte, né, vamos dizer assim, uma parte do ser, que se chama Yasharel. E aí, esse Yasharel está ligado a 613 desejos. Então, o que ele disse, né? Que a gente precisa se sutilizar, a gente precisa, assim, se educar, né? Saber que na vida a gente vai enfrentar sofrimentos, né? E a gente precisa se lapidar, né? Para que a gente possa tornar o máximo que a gente puder fazer com que os nossos desejos eles se tornem altruístas, vamos dizer assim, né? Para adquirir assim essa conexão com Hesed, né? Com a Sefirah de Hesed, que está ligada ao planeta Júpiter, que ela tem a ver assim com você compartilhar, né? Assim, ajudar as pessoas, né? Então, é o desejo de compartilhar. Então, a pessoa conseguindo estabelecer uma conexão com essa Sefirah, ela consegue entrar em comunhão, forma pensamento com o Eterno. Esse foi o conhecimento que eu... Já aprendeu, né? Venho estudando desse maçom cabalista. E realmente, assim, eu na minha prática no meu dia a dia, eu vejo que quanto mais eu procuro entrar em conexão com esse desejo de compartilhar, mais tanto a minha saúde física quanto a minha saúde psicológica cada vez melhora mais. É muito bom. Inclusive, essa questão do coração, das emoções, também estão ligadas, né, com o sentimento que você até mesmo está ligado com o chakra cardíaco, né? O chakra ele está ligado com a Sefirot e está ligado também com a Cabala, né? Com a árvore da vida, com todo esse processo
de subida, né? E o ponto de Keter, que é o mais alto, também simboliza a cabeça, né? Sempre o Ein Soft, né? Aquele ponto master. Eu associo a um prazer, né? Aquela questão, quando você medita, que você já colocou aí, né, em questão, a meditação é um dos principais fatores para você atingir, né, esse nível. Tem que fazer a prática da meditação todos os dias. Eu indico, né, porque eu faço e vejo que realmente não é balela, não. Agora tem um aí nas ciências que é o tal do mindfulness, né? Já ouviu falar? Não entendi qual é o nome? Mindfulness é um tipo de meditação Ah, sim, já ouvi falar, sim. que a ciência utiliza, né? A acupuntura agora já é aceita dentro do sistema de saúde, né, pelo SUS. A cromoterapia, o reiki, eles já estão começando a utilizar práticas que antigamente não era aceita, né, por causa da medicina oriental, né? Não era assim conhecida, né? Dentre outros processos terapêuticos. Isso é muito interessante, né? A ciência ela está expandindo mais. Estamos numa nova era. Realmente, e nos hospitais, né, a gente faz muito tempo já, né, já faz alguns anos aí, que eu tenho ouvido falar de experiências dentro de hospitais, né, que são feitas orações para que os pacientes possam se Sim, recuperar mais rápido. Eu não sei se exato. você, na tua profissão assim, enfermeira, você já teve a oportunidade de entrar no hospital onde são feitas essas experiências? Sim, nós não podemos estimular a religião, né? Mas nós respeitamos aquele paciente que vem com a questão dele, né? Que vem com a fé dele. Então, nós temos que deixar, sim, as reuniões, né? Que é o pastor, ele fica responsável. Eu até esqueci o nome desse pastor que faz esse procedimento, né? Tem um nome lá deles, específico. E um grupo específico, assim como os grupos que visitam o presídio, eles se formam, aí quem tem dom para tal coisa vai fazer tal evangelização. Eu ficava muito com as crianças, né? A minha área era com crianças. E aí eles vão, entram lá no hospital, fazem oração e, por incrível que pareça, muitos doentes se recuperam, sim. Uhum. Tem um nível bem elevado de cura, sim. Interessante. Eu já faz, acho, a partir de 2018, né, eu comecei a entrar em contato com o Bob Proctor, né, em contato com o material do Bob Proctor, né, o Bob Proctor, se você procurar ali no YouTube, você vai ver muitos vídeos dele, né, e ele fala muito sobre a força do pensamento, né, a força de você sentir, né, o quanto isso tem força. Aí eu escutando vários áudios do Bob Proctor, um dia eu caminhando à noite fui assaltado. E aí levaram meu celular que tinha várias gravações do Bob Proctor. E aí eu Nossa. fiquei e pensei, como é que eu vou fazer agora para escutar Bob Proctor, né? Só que por sorte eu tinha um outro celular em casa. E aí Uhum. eu fui comecei a buscar, porque assim eu gravava, né? No caso assim, ó, os vídeos no meu celular, né? E nem naquela época eu não estava com internet, assim, né? E aí o que aconteceu? E aí eu pensei, pô, vou ter que baixar tudo de novo do Bob Proctor, né? Vou ter que procurar tudo desse material de novo. Só que aí Ixi. o que eu fiz? Eu comecei a procurar, eu achei o Neville Goddard. Por causa que foi roubado esse celular meu, que tinha gravações do Bob Proctor, eu comecei a procurar gravações do Neville Goddard, tá? E aí, o Neville Goddard ele é mais explícito nessa área espiritual.
ele ensina a pessoa ele fala assim, você já precisa imaginar que você já é quem você quer ser. Se você quer ficar saudável, você já precisa sentir que você é saudável. Tá? E aí, depois que eu encontrei Neville Goddard, eu encontrei o Greg Braden. E o Greg Braden, ele fez um vídeo falando que o Neville Goddard tinha um bom entendimento dessa questão. Essa questão o que gera você ter um sentimento de que você já está bem. O Greg Braden, ele contou que existe um hospital na China sem médicos, né? Que diz que uma mulher, ela foi lá com um tumor, e aí ela foi atendida por 2 pessoas, né? Que começaram a simplesmente imaginar que ela já estava bem. Uhum. E aí começaram a examinar, e o tumor foi diminuindo de tamanho. São palavras do Greg Braden, né? O Greg Braden, ele era um engenheiro militar americano, e ele começou a perceber essa questão, assim, de vibrações, né? Ele começou a entender essa questão, e ele começou a ver um estudioso dessa questão. Hoje ele é um dos mais... Tem, inclusive, um livro chamado A Matriz Divina, né? Sim. Também tem outros, né? E ele fala assim que ele visitou o Tibete e ele entrou em contato com monges, e os monges explicaram como que funciona, né? E quando a pessoa ela gera um sentimento dentro dela, né? E os monges, no caso, eles fazem isso através de rituais, né? Isso ele chegou numa conclusão, né, junto com os monges, assim, de que as orações geram um sentimento através de rituais, orações, influencia no universo, né? Ao redor, né? No universo. E diz assim, quando a pessoa ela vibra uma frequência assim, de amor, é muito o alcance que tem. Influencia muitas pessoas mesmo, né? A vibração de uma pessoa, ela influencia tanto o ambiente onde ela está, mas ela influencia muito mais além do ambiente. É tão forte que é esse poder do pensamento e do sentimento. Então, pensamento e sentimento. Sempre está ligado, né? Essa associação da anatomia está ligado também com as partes divididas, tá? Do céu, que é o crânio, a terra é a coluna vertebral e o mundo inferior, que são os órgãos sexuais e as pernas. Isso dentro da Cabala, né? Isso no aspecto religioso mesmo, né? Porque até a própria igreja, ela fala, né, de um templo que ia ser destruído em 3 dias, que ia ser destruído e construído em 3 dias, né? Ele estava se referindo, Jesus, né? Estava se referindo ao templo humano, né? Mas essa questão oculta é bem inacessível para quem não estuda o ocultismo, né? Na igreja, ninguém vai associar, entendeu? Porque lá eles são, assim, tipo uma visão fechada, né? Eles não aceitam estudar o lado oculto, porque o que é o lado oculto? As ciências ocultas. É você estudar o que está oculto dentro de todas as religiões. De todos os processos, né? Aliás, tudo tem o seu lado oculto. A vida tem, né? Nós temos o nosso lado oculto, que é a nossa sombra. E aí, quando você vai falar que você tem uma sombra, que você tem que se conhecer, aí vem aquela barreira, né? Não, você tem que reprimir essa sombra, porque você é um convertido e agora você é luz. Não funciona bem assim. Você não é só luz, você pode ser bonzinho, mas uma hora
a natureza vai falar. Do mesmo jeito que tem raio, trovão, né? Chuva, tempestade, nós também temos os nossos tempos. Por isso que acontecem os problemas mentais, porque as pessoas não reconhecem que precisam trabalhar isso daqui, ó, a mente. Amém. Sim. Temos uma pergunta. O docente. Certo. Os chakras, é bem extenso o assunto, né? Ele afeta os seus órgãos de maneira geral. Por exemplo, o primeiro chakra, ele vai afetar a região em que ele está localizada, e assim, consequente, as outras regiões que ele vai seguindo, né? Como eu citei o chakra cardíaco. Eu mesmo sou muito emotiva, eu não posso, né, misturar a minha profissão com, né, essas emoções. Então, eu sinto muita dor aqui, ó, no meu peito. Eu fiz exame e não dá nada. Eu sou totalmente saudável, mas a dor tá aqui. Então, é onde eu preciso trabalhar, que são os meus sentimentos. Por exemplo, aqui, ó, na traqueia, né, então, tireoide. Eu estou conversando, comunicando. Se der algo na área aqui, do tórax ou aqui, com certeza pode ser na comunicação, na respiração. Então, está tudo interligado. Os chakras, eles fazem parte da medicina oriental, né? Mas nós podemos trazer para a gente aqui no ocidental, associando com esses tratamentos, por exemplo, da cromoterapia, da luz pulsada, da meditação com o mantra, né? E aí você vai equilibrar aquela parte que você sente dor, né? Que, por exemplo, dor de estômago, né? Você entrou em contato com uma pessoa e aí você ficou com medo, atingiu o quê? Atingiu essa parte digestiva, não é? Por quê? Porque está associado, tudo está associado aqui com os seus hormônios, né? Então, o sistema endócrino, que ele regula esses hormônios, ele é o que comanda isso, né? Assim como a hipófise, né? E os sinais, né? As sinapses transmitem para esse membro a dor, a resposta à dor. Então, tá tudo aqui, tudo conectado. Por isso que ele é o sétimo chakra, né? O chakra cabeça, que é o que o Wine Soft que eu falei, né? Quando você eleva, quando você está todo equilibrado. Todos esses pontos equilibrados. Isso responde à pergunta, né, assim, que é um pouco vasta, porque os chakras você tem que estudar. Eu fiz um curso, meu curso demorou mais de um ano para me associar toda essa conexão, né? Então, é bem resumido, né? Bem superficial que a gente aborda aqui. Mas é isso, o corpo ele está interligado não só pelo misticismo, porque a gente liga muito com o místico, né? E não liga para a saúde. Não vai estudar como funciona a fisiologia humana. Que foi o que aconteceu comigo. Eu quero agradecer aqui a presença do grande amigo Sérgio Bronze. Tá? É uma satisfação ter o Sérgio Bronze aqui nessa live, né? Eu espero que toda live que a gente for fazer aqui, ele esteja presente. Que ótimo. Que ótimo. Grande amigo Roger. Interessante, Elita, você tocou num tema que me lembrou, assim, o mistério, assim, do pentagrama. Porque o pentagrama, ele tem os 4 elementos, né?
terra, fogo, água e ar, e a ponta de cima do pentagrama, ela está ligada ao Akasha, né? E de acordo com, né, o que, assim, poderia dizer assim, que o Akasha é aquilo da onde veio todos os outros elementos. E é interessante, assim, que, né, o fogo, ele é considerado anterior mesmo, né, à luz, né, o princípio do fogo, né, o princípio do fogo, né, vamos dizer assim, e o princípio do fogo, ele, digamos assim, a luz não poderia ser reconhecida sem a sombra, né, então, o princípio do fogo necessita do princípio da água, né, porque o fogo, ele tem uma polaridade num sentido, a água é a polaridade no outro sentido, né. O fogo, ele estaria ligado à luz, a água estaria ligado à escuridão, né. E no intermediário entre esse fogo e essa água, existe o elemento do ar, né, que o fogo, ele, digamos assim, esse elemento do ar, ele equilibraria, né, faria assim uma harmonia entre o elemento do fogo e o elemento da água, no nosso corpo mesmo, né? E para agregar esses três elementos, o que agrega esses três elementos é o elemento da terra. Então, a gente precisa, às vezes a pessoa pensa assim, para resolver determinado problema que a pessoa tem na vida, né? Será que eu preciso trabalhar mais com qual elemento? Né? A pessoa, na realidade, ela precisa trabalhar com todos os elementos. Né? Dentro do ocultismo, dentro dessa ciência hermética, a gente trabalha com todos os elementos. Porque precisa haver um equilíbrio, né? Esse é um ponto crucial também que você chegou, né? Até porque a gente precisa conectar na Terra alguma coisa, né? Com o que está lá em cima, do princípio do hermetismo, né? Então, quando a gente faz uma ritualística, um copo com água, né? Por exemplo, a taça, né? E os outros instrumentos da magia cerimonial, nós estamos ligando um ponto de contato aqui para conectar e enviar isso, né? Que é quando vai de baixo para cima. E quando vem de cima para baixo, ele vem invertido, como a carta do pendurado. Ele vem assim invertido, não é? Porque é quando vem de lá para cá. E aí é um sacrifício, é um sofrimento. Por quê? Porque até você receber isso, você tem que mover céus e terras aqui, né? Mas você precisa desse ponto de contato. A mente é ótima, a meditação é maravilhosa, mas eu não sei ficar sem um cerimonialzinho para conectar, né? Que é a questão do pentagrama. O pentagrama também está relacionado com a alquimia, né? Sim. E essa alquimia é a alquimia que você muda em você mesmo. A água são as suas emoções. A espada, que é o ar, né? Que é o intelecto, a sua mente, né? Isso até estou falando das cartas de tarô, né? Copas também está relacionado, tá? As cartas de copas com a água, que é trabalhar todo esse processo. A terra, né? Que é a moeda, o ouro, o seu corpo. E essas emoções estão interligadas, juntas e conectadas. E a criatividade é o fogo. Você vai criatividade, pensamento, emoção, tudo isso é alquimia. E está onde? Está dentro de você. Né? Então, essa é a verdadeira alquimia, quando você se transforma e transmuta a si mesmo, que você é a pedra, né? Você tem que polir a si mesmo para depois polir os outros. Realmente. Não é? Você concorda comigo? Com certeza, né? Com certeza.
uma pessoa que ela trabalha com essas energias, né, ela pode auxiliar muita gente, realmente, né? Inclusive, ela trabalhando com esses elementos, né, tem várias maneiras de trabalhar com esses elementos, né? Você pode trabalhar tanto assim, utilizando a tua imaginação, né? A gente pode utilizar a nossa imaginação para entrar em contato, né, com esses elementos, assim, e, inclusive, assim, quero trabalhar com o elemento do fogo, né? A gente pode ser feito uma imaginação, né? Isso, visualização, né? Uma visualização, né? De que esse elemento ele está presente, né? Todo mundo, né? Tudo ao meu redor, né? É fogo, né? Então, assim, e precisa ser feita essa concentração, né? Nessa visualização, né? É assim que esse é um dos meios de que você começa a trabalhar com esses elementos, né? E aqui a gente não está entrando em detalhes, né? Dentro tudo superficial, assim, né? Por causa do horário também, né? Mas a gente vem assim, nas próximas lives, entrar em mais detalhes sobre esses assuntos, né? E também Sim. A gente pode trabalhar, assim, com essa questão da visualização, né? E também a gente pode trabalhar com ritualística, né? Que o ritual menor do pentagrama, né? A gente consegue trabalhar com esses elementos também, né? Com os 4 elementos e também com o e assim, tem esses elementos, esses 4 elementos, eles têm associação com as cartas do tarô também, né? Sim. Isso é muito interessante, né? Muito legal, por isso que eu jogo tarô. Só que o tarô, antigamente, ele não era para ser jogado, assim, ele servia para iniciações, né? Então, só um mestre que dava ali na ordem, né? Isso veio do Egito, né? A concepção das imagens, mas também vem da Sumério. A história do tarô é meio nebulosa, né? Mas o tarô de Marsella foi encontrado na Inglaterra, né? Ali pelos meados da Europa, e acabou que ele ficou popular, né? Mas ele é bem mais antigo que isso. Então, ele servia como uma iniciação, né? De grau. Que é a jornada do herói. Já ouviu falar na jornada do herói? Já ouvi falar. Joseph Campbell. Ele vai contando toda a saga dele e, assim, ilustrando, né, dentro dos arquétipos. Muito interessante. E quando você vai estudar o tarô, eu ministro o curso de tarô como ele sendo uma iniciação nas ciências ocultas. Porque a anatomia oculta é uma matéria das ciências ocultas. Tem várias matérias dentro, né? Eu vejo assim, ciências ocultas como algo bem amplo, né? Que é para sentar e estudar. Se você não estudar, você não sai do lugar. Eu estou com um livro aqui que eu comprei, que eu nem sei se pode compartilhar, que eu fiquei tão feliz. Que eu fiquei doidinha. Pode? Oi, tudo bem? Opa, olha, o livro que eu comprei foi esse daqui, gente. Ah, que legal. Olha só o tanto de página que ele tem. Eu sou adepta a livro. Ele é uma versão moderna do Secreto. Para quem conhece, é do Ali Al-Kahan. É escrito Ali. Oh. Dá para ver? É Manual Prático de Cabalá Teúrgica, é isso? Exatamente, aonde essa matéria de teurgia aborda muita coisa. Isso aqui é outra matéria. Nós estamos de anatomia oculta e a teurgia é outra coisa. Mas como usar a teurgia no templo? Você não é o templo? Você vai usar o templo exterior,
que é o tempo que você vai, e o tempo no interior. Então, esse livro, ele fala disso. Ele é muito bom. Só que ele entra com as ritualísticas, mas ele aqui, ó, é manual prático de cabala até hoje. Ele sai um pouco do esoterismo, né, da cabala esotérica, e ele entra um pouco na questão dos anjos cabalísticos, como sendo esses anjos consciências que você mesmo projeta. Eu ainda vou ler, mas, assim, eu estou tão animada, né, pelo que eu já vi. O livro é top, 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 top. Depois que eu ler, aí eu vou tirar uns comentários, né, vou fazer uns resumos aí para a gente falar, se você quiser, e abordar mais esse tema. É interessante que a gente falou sobre os elementos, né, e assim, quando você começa a fazer esse equilíbrio, né, os elementos, assim, fazer experiências com com essas visualizações e tal, você começa a sentir, né, efeitos, né, na tua vida diária e tal. E também, além dos elementos, tem a questão planetária também, né, porque pode ver, os dias da semana, eles estão correlacionados com os 7 planetas da magia antiga, né? Os 7 planetas da magia antiga. Que são planetas que eu não tenho telescópio aqui em casa e também não sou assim, um grande estudioso de estrelas, né? Assim, Astronomia, né? Astronomia, o hábito de olhar para o céu, a lua, eu adoro. Eu estou procurando, eu estou, assim, me desenvolvendo dentro desse assunto, né? E assim, mas trabalhando com planetas, né? Dentro da magia, dentro das ciências herméticas, existe uma técnica, né? Que se chama Assunção Forma Deus. E cada um desses 7 planetas existe uma divindade relacionada a ela, né? Digamos assim, na Grécia, né? Áries era o deus da guerra, né? E hoje, dentro da magia hermética, se a pessoa quiser trabalhar com essa entidade, né? Áries, por exemplo, ela pode fazer uma assunção forma Deus, né? E essa forma que a pessoa vai fazer, ela vai estar ligada a Sefirá de Gevurah, tá? E tem ligação com o planeta Marte, né? E aí, dentro disso, você consegue fazer várias correspondências. Existe um incenso próprio para você fazer um ritual com essa Sefirá. Existe a pimenta, tem ligação, né, com essa Sefirá. Tem um anjo, né, que se chama Camael, né, o arcanjo Camael, ligado a essa Sefirá e tal. E aí você, fazendo a assunção forma Deus, né, esse Deus Áries ou Deus Marte, na mitologia, né, você começa a sentir no teu corpo mesmo, né, essas influências desse planeta. E aí você começa a se lapidar. Você começa a ter uma influência a característica dele, né? Característica, né? Isso, é claro que quando a pessoa faz a assunção forma Deus, depois ela retira aquela energia de si, né? A pessoa ela assume a forma, depois ela retira, tal, daí vai fazer o banimento e aí aquela energia ela não fica, a pessoa não precisa deixar aquela energia em si, né? Até porque depois ela vai querer, a pessoa que trabalha com isso, ela vai querer assumir uma outra forma de Deus, né? Para quê? Para que a energia de outro planeta se integre nela. E assim, isso é um trabalho alquímico, né? Você trabalhar com os 7 metais da alquimia, né? Os 7 metais da alquimia, eles têm uma relação com esses 7 planetas da magia antiga, né? Pode ver que muitas coisas na natureza são 7, né? Não, 7 cores do arco-íris.
7 notas musicais. Então, assim, não A é... numerologia está em tudo, né? Numerologia está em tudo. Pitágoras, a matemática. Matemática nem todo mundo gosta, né? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Com licença. Um prazer enorme estar aí na presença de vocês, né? Que bom que deu certo. E eu estou ouvindo as coisas que vocês estão falando, e eu até acho legal uma correlação que dá para fazer com o tarô e os planetas, né? Porque também os arcanos maiores do tarô, eles também estão correspondidos com a linhagem de planetas, né? Então, por exemplo, a gente tem a Papisa, que tem a ver com a Lua, a Imperatriz, né? Que tem a ver com Vênus. Eu gosto, eu adotei esse nome, Imperatriz, quando eu jogo, porque eu adoro trabalhar com esse arquétipo. Ah, ele é muito bom, né? E é legal, assim, ver como cada arcano está relacionado também com o seu planeta, né? Com a energia do seu planeta. Muito legal. Os signos também, né? Por exemplo, os 12 signos estão ligados também. No cérebro tem alguns cavidades no cérebro, sabe? Cavidades, que está relacionado também com esses 12, tá? Horóscopo. Só que os 12 signos no horóscopo. Só que, assim, essa questão de associar o horóscopo, eu acho meio complexo. Eu confesso para você. Eu ainda não manejei horóscopo, porque o jeito que é muito tratado hoje fica como se fosse algo charlatanismo, entende? É muito usado dentro do charlatanismo. Não é como antigamente que se estudava e se fazia correlações com os planetas. Hoje, qualquer página de internet, você vê lá, hoje vai acontecer tal coisa na sua vida e tal. Então, assim, eu não fico muito apegada com essa questão dos signos, mas a gente tem que estudar dentro do ocultismo. Sim. Eu acredito que sim. Assim, já que a gente está tratando de anatomia oculta, alguém poderia falar um pouco sobre Kundalini? Alguém que esteja aí na live? Então, acho que eu posso dar uma pequena palhinha, né? A nossa Kundalini, né? A nossa energia vital, ela ocorre de maneira que ela acende, né? Nos nossos chakras, reavivando cada um deles e nos serpenteando, né? Como foi chamada a Kundalini, a cobra da energia vital, né? Onde nas antigas tradições também tem a ver com a Kundalini, que ascensiona os chakras e chega ao nosso último chakra, né? Na coroa, encontrando Shiva, né? Diz que Shiva está na nossa coroa e ascensionando essa energia, né? Para lá. E a gente pode estar acendendo essa energia pela meditação de chakras mesmo, né? Que daí, equilibrando nossos corpos, os nossos chakras básicos e emocionais, a gente consegue ascensionar essa energia tão poderosa que é a nossa Kundalini, né? Como é que é sentir essa energia para vocês? Bom, para mim, como eu falei, a sensação de prazer e bem-estar, né? Como se eu estivesse desdobrando daqui. É indescritível, eu não consigo, assim, colocar essas características, porque parece que você está flutuando mesmo. Você chega nesse ápice. No caso dos budistas, né? Que é o nirvana, né? Que chega lá na ascensão. Então, tem essas pessoas que fazem yoga, eu não sei se você faz yoga, né? Eles começam com um parceiro, né? Para ativar ali no primeiro chakra para ela subir. Mas existem outras formas de atingir a Kundalini sem ser dentro dessa parte sexual, que é a meditação profunda, que é o transe.
que é o meu caso, né? Quando eu entro em transe, eu desconecto daqui, né? Legal. E você, como praticante dessa meditação, você tem uma maneira certa? Que dica você daria para as pessoas que estão começando a meditar e querem saber o que que é a meditação? Assim, você tem alguma dica para dar? Como é o jeito que você se conecta com essa energia? Bom, primeiro, a gente tem que começar com 5 minutos, 10 minutos, para você chegar a ficar mais tempo, né? Uhum. Primeiro, você tem que sentar num lugar confortável, colocar um mantra, pode ser um som, não precisa ser um mantra hindu, né? Eu gosto de fazer mantra hindu, o Ganesha, por exemplo, né? Muito conhecido, mas você pode usar os solfégios, né? Outros tipos de som, é a onda da música que vai fazer, né? O número que essa onda, que são os hertz, né? É isso que vai fazer você se conectar. Então, você coloca ali um mantra, ou sons bioneurais, né? Você já ouviu falar nessas frequências bioneurais, Já ouvi solfégios? falar de algumas, assim. Isso. Aí não tem voz, não tem ninguém falando, é só aquela onda que está sendo emitida ali pelos reis. E aí você senta, tem meditação, o Zen budista, eles fazem com o olho aberto, porque eles não querem entrar nessa questão de Deus, de ver coisas, ter visões, se desdobrar. Eles não têm isso. No Zen budismo não tem. Mas eu gosto de fechar os meus olhos e inspirar, respirar, que é a respiração que você vai começando a limpar o seu corpo, né? A energia vai sendo das nadis, né? Que são os pontos que você tem. E aí você vai inspirando, né? Inspirando. E essa respiração, ela pode começar. Você pode começar prendendo e soltando. Prendendo e soltando. Então, essas são técnicas, né? Isso é uma das técnicas. Uhum. Então, é isso, é você sentar, inspira e expira. Tranquilo, no lugar onde ninguém vai te incomodar, coloca esse sonho e fica lá. Fecha os olhos e se concentra. Tem a meditação guiada, que tem a pessoa falando, agora imagine que você está entrando numa bola de luz. Esse círculo envolvente está entrando, limpando toda a sua energia negativa. Aí você vai imaginando, que é o processo da imaginação. Né? Estou Legal. falando. Para quem está começando, eu indico a meditação guiada. Então, tá bom. Muito obrigada. E A pergunta para mim? A primeira pergunta foi, eu não entendi. Eu vou... Tátua? Tátuas? É, é, eu não sei do que ele está se referindo. Não conheço esse procedimento. Pede para ele formular melhor a pergunta e que eu vou falar do estresse e da ansiedade, tá? Enquanto Ah, ele formula melhor. então eu vou pedir para o No caso, Sérgio daí, o Sérgio, se puder reformular melhor a pergunta para a gente sobre o trabalho dos tatos que estão relacionados com o corpo, né? O Jackson comentou o seguinte: precisa haver união entre os microsomos e os macrosomos, né?
E daí tem essa questão da Jussara, que ela perguntou qual conselho você pode dar para pessoas ansiosas e também estressadas. E ela quer saber se tem alguma técnica para iniciação na sua área. Sim. Ó, pro microcosmo e macrocosmo, né? É isso, né? Que eu entendi micro e macro numa dessas perguntas. A Jussara, ela tá questionando mesmo a questão sobre qual conselho você pode dar para quem é ansioso e quem tem problema com Tá, estresse. vamos responder todas essas. Primeiro, para o estresse e a ansiedade, sempre eu gosto de relaxar fazendo aquilo que eu gosto, né? Aquilo que me dá tranquilidade. Por exemplo, a cor. A cor, eu gosto da cor rosa quando eu estou estressada. Ela é muito indicada, tá? O vermelho é contraindicado para quem tem estresse, né? Então, as cores auxiliam na sala de meditação, ou, por exemplo, uma mandala, algo que representa uma cor tranquila, né? Para reduzir um pouco o estresse. Porque você tem que ativar aqui, né? A mente, para que vai reduzindo o cortisol, né? Que vai sendo liberado, adrenalina, né? Dopamina. Então, você tem que relaxar. A maneira de relaxar é como eu falei, os sons dos reis, né? Que são as frequências. Então, ela vai procurar uma frequência que tem uma onda e que vai baixar essa ansiedade dela. Sempre vai estar num local onde não tem outras pessoas falando, né? Um quarto, por exemplo. Ela coloca, de possível, assim, um fone, né? E ela fica usando esses sons, fazendo a meditação guiada, né? E utilizando essas cores. Aí ela vai utilizar lá o verde, uma vela que ela pode colocar, né? Então, se guiar pelas cores. É isso que eu faço. Quando eu estou muito estressada, eu vou para o meu ambiente, faço a técnica de respiração, coloco o áudio e vou meditar, certo? Para a resposta do microcosmo, macrocosmo, né? Eu acho que alguém falou sobre isso aí. Que é o homem e o cosmo, né? O homem sendo o micro e o macro todo, né? Que esse é o princípio do hermetismo. Quando você e tem essa comunhão do universo, porque você é um universo, né? O seu corpo é relacionado com o universo, então é como se você fosse um só com o seu criador. Então, por isso que o macrocosmo é todo esse universo de fora. E a gente, né, nós somos pequenininhos, o micro, dentro dessa concepção. A pergunta que o Sérgio tinha feito ali, me desculpa, Sérgio, eu pronunciei errado. Se pronuncia Tattvas. Queria agradecer o Akhenaton Barcelo pela correção aí, viu? Então a pergunta do Sérgio era assim: como o trabalho com Tattvas também estaria relacionado com o corpo? Bom, parece que é uma coisa ligada com o hinduísmo, é isso? Eu não sei também. Sabe, Rodrigo, alguma coisa? Então, Olha, pode ser, respondendo. Sim, assim, fala. pode ser que eu erre alguma coisa aqui dentro desse assunto, mas pelo que eu já estudei, assim, eu não vou dizer que eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Mas, assim, me parece que o elemento fogo, ele tem a ver com a cabeça, né? E aí, o elemento água, ele tem a ver, assim, com os intestinos, né? Essa regência, assim, na parte dos intestinos. E intermediário entre o fogo e a água, né? Como eu já falei anteriormente, seria o elemento ar, que teria a ver com os pulmões, né? E o elemento Isso terra... é a medicina chinesa tem de O associar elemento os terra órgãos, né, aos 4 elementos. E o elemento terra, ele tem muito a ver, assim, com
o crescimento, né, o desenvolvimento do corpo, né, e também com o envelhecimento, né. E no caso, o elemento terra, eu creio que ele tem a ver com a ossatura, né, a estrutura do corpo, né. E o elemento terra, até porque ele é um elemento assim que agrega, né, o elemento do ar, do fogo e da água, né. Então faz sentido que tenha a ver com a ossatura do corpo, né. Até o Sérgio conhece isso melhor do que eu, né. Ele pode falar, pode nos explicar qual é a opinião dele, né. Mas mais ou menos isso, assim, que nesse momento eu tenho para falar sobre isso. Eu mesmo, assim, eu me considero um iniciante dentro desses assuntos, né? Dentro desses assuntos, assim, dessa maneira intelectual. A minha prática, durante muitos anos, ela praticamente foi uma prática, assim, muito de meditação mesmo, né? Mas de um tempo para cá eu venho procurando estar mais a par, né, da parte intelectual, da literatura, né? E cada vez mais me desenvolvendo nessa parte intelectual também. Tem mais perguntas? Você tinha feito uma pergunta e aí a gente não respondeu. Tem um comentário do Roger, né, que ele diz o seguinte: há quem diga que a descalcificação da glândula pineal ou a abertura do terceiro olho é um caminho sem volta e exige um certo preparo mental para tal. O que vocês pensam a respeito disso? Bom, eu concordo, tem essa questão da calcificação, só que a ciência não vê isso não, tá? Isso aí já entra um pouco dentro daquelas coisas orientais que não é comprovado cientificamente que ela fica calcificada, não. Isso é uma ideia, né, que vem aí vamos dizer, dos egípcios, porque eles tinham o olho de Horus, ele parece bem, se você ver, né, o corte sagital, ele parece, né, lá o olho bonitinho, né? Eles estudavam todos esses processos, né? Mas essa calcificação seria tampar essa visão espiritual. Então, a ciência não conhece a glândula pineal como espiritual. Quem associou isso foi René Descartes. Já ouviu falar nele? É um filósofo, ele que associou, né? Galeno descobriu, e esses estudos entrou a metafísica. Então, a ciência não conhece a glândula pineal como ela sendo a porta para o espiritual, né? Ela só conhece como sistema endócrino. Assim, que ela é a função que ativa o sistema endócrino, junto com a hipófise. Mas, para nós que somos espiritualistas, então isso faz sentido? Faz sentido sim, pelas práticas, né? Que você deixa de canalizar com a espiritualidade. Agora, em relação a não comer carne vermelha, isso é um processo bem difícil para muitas pessoas, porque para descalcificar ela, não pode comer carne nesse processo. Então, muitas religiões não gostam, por exemplo, o budismo, né, ele não é que vai proibir você de comer carne, né, mas o vegetarianismo é muito utilizado justamente por causa da glândula pineal, em alguns casos, né? Mas faz sentido. Isso é uma prática individual de cada pessoa, que você faz e vê que funciona. Eu como carne e eu acesso o meu terceiro olho normalmente. Essa foi a segunda pergunta dele. Se algum de vocês já possui a tal glândula descalcificada, né? Descalcificada. Quem fez a pergunta? Do Roger. Ah, tá. E o Valdir, ele comentou o seguinte, ó, que a Tattva é uma linha da escola indiana, um elemento
ou que faz parte da realidade. Eu falei que era relacionado com o hinduísmo, né, indiano. Eu já li alguma coisa, mas eu não aprofundei nesse tema, né? O Rodrigo, ele falou aí dos 4 elementos, né, com os órgãos que representam, né? Por exemplo, o pulmão está ligado com o ar, né? Eu gostaria de falar mais uma coisa sobre essa questão de elementos. É o seguinte, existe, né, a pessoa, ela pode represar, né, o princípio dos elementos, né, fazer essa imaginação e com a imaginação represar esse elemento, né, esse princípio desse elemento nas partes correspondentes a eles no corpo, tá? Mas, assim, a prática que eu tenho feito, ela tem sido assim. Tenho trabalhado com cada um elemento por vez, né? No geral, né? Assim, visualizando, assim, todo o ambiente onde eu estou, né? Ocupado por aquele elemento, né? Então, assim, o início da prática, né, indicado até no livro Magia Prática, do Franz Bardon, é dessa maneira. Aí chega o momento que aí a pessoa vai começando assim a represar aquele elemento, aquele princípio daquele elemento nas partes correspondentes, né? Eu não cheguei nessa parte ainda, né? Então, por isso eu não vou me atrever a falar sobre uma coisa que eu não cheguei ainda, né? Mas, assim, dentro da ritualística, né, quando a pessoa vai trabalhar com o ritual menor do pentagrama, né, o que acontece? A pessoa ou trabalha um elemento por vez, ou ela trabalha os 4 elementos ao mesmo tempo, né? Então, não tem essa coisa assim de... Eu mesmo não conheci ninguém que trabalhasse com 2 ou 3 elementos, mas sim que trabalhar com ou um elemento por vez, ou os 4 de uma vez. Essa questão do Franz Bardon, ele fala do magnetismo, né? Do que é magnético, do que é elétrico, da parte anterior e da parte posterior. Quando você vê a anatomia, você tem a parte anterior e posterior desse órgão. Segundo algumas partes, ele relata, algumas partes elas são elétricas e outras magnéticas. Quando você vê o que é elétrico e o que é magnético, tem diferença. Tem diferença. E das coisas internas e externas, né? Que é o que você atrai, que é a questão da quântica. Quando você atrai, né? Pelo magnetismo, né? Um imã. Nós somos um imã e a gente atrai. A pessoa fica lá assistindo filme de violência, só desastre, liga o jornal e fica lá, morreu fulano, morreu não sei quem. A pessoa fica pensando isso. Aí o que ela vai acontecer? Ela vai transformar tudo isso, condensar e trazer para a vida dela. Sim, e quanto mais aberto também os chakras e tanto a glândula pineal quanto as outras glândulas, né? A gente vai sentindo um pouco mais esse processo do que a gente está consumindo e o que a gente está reverberando, né? Você também meditação, né? Você pratica meditação, pratica dos chakras? Isso. Você pratica? Sim. Então, essa questão da calcificação, o que você acha disso? Você concorda com essa concepção que ela pode estar calcificada e tem que descalcificar? Então, eu acho que ela pode estar em desenvolvimento, mas não em completa calcificação. Por quê? Porque isso, teoricamente, barraria o que nós chamamos da energia vital, né? De circular as nossas nádeas. E sem a energia vital, a gente não pode conter a vida, né? Na minha percepção. Então,
eu vejo que tanto quanto a meditação, tanto quanto expansores de chakras ou de consciência, eles podem nos ajudar a descalcificar essas áreas, né? Eu também, pela minha experiência, sou vegetariana, já vai fazer 2 anos, e eu Parabéns. percebi, gratidão, eu percebi, cada um com sua percepção de vivência, né? Mas para mim, isso me mostrou a diferença em sentir os cheiros das coisas, em como ver as coisas, no olfato, no gosto das coisas, e também essa diferença eu percebi na minha própria glândula pineal. Interessante. Porque quando a gente pratica e vive, é uma coisa bem. É como um exemplo, né? Uhum. Muito interessante mesmo. Então, quando eu associo pavimento e cavidades, eu estou relacionando com o templo mesmo que a gente visita ou vai, né? O lugar de reunião, não sei se vocês têm, né? A ordem ou o lugar que você vai, né? Que está pavimentado, que está estruturado de verdade, junto com os cavimentos, quer dizer, que é as cavidades, né? Onde você está. Por exemplo, cada parte do seu corpo é um aspecto, por exemplo, lá embaixo que são os membros inferiores, que é o mundo inferior, ele representa a cabala no mundo inferior, que é a Terra, né? Então, tem um lugar do ritual de terra, que seria o ouro, né? Que seria no tarô, é o ouro, né? Que você vai trabalhar com o corpo. Quando você vai para a coluna vertebral, que é quando você vai evoluindo, são os graus lá dentro desse templo, né? 33 vértebras, aí você vai subindo até chegar lá no topo, que é a mesma questão da ascensão da Kundalini, né? Que ela vai subindo. E aí, quando você chega no crânio, que é o céu, seria o Keter, né? Da Cabala. Chega lá, né? Inclusive, também os egípcios utilizavam os templos para representar o corpo humano. Não só os templos egípcios, mas também as catedrais góticas, a geometria sagrada também utilizava essa concepção, né? Você vê como é que é o templo gótico, lá, as catedrais, elas têm um mistério lá dentro. Por quê? Porque está relacionado com as partes do corpo também, mas isso está dentro do ocultismo, né? Se você for visitar um templo desse, você vai ver normal. Mas como é algo dentro da ordem deles, eles costumam sempre passar a tradição via oral, né? Você já visitou algum templo assim? Algum templo por aqui no Brasil ainda não. Tem mais templos assim antigos, só de consagração da medicina do ayahuasca, assim. E foram bem legais as concentrações, mas eu acho muito legal essa analogia do templo com o corpo, porque é bem isso, né? Quanto mais a gente vai ascensando, né, essas partes mais elevadas da nossa casa, a gente vai tendo um ambiente melhor para o espírito, digamos assim, se locomover, né? Exatamente. Para o espírito se locomover. E aí você vai evoluindo. Essa evolução é quando você atinge, né, o ápice, que seria também a Kundalini, né? Mas é bem complexo falar sobre isso, porque tem as outras religiões que utilizam outros métodos, né? Que eles não têm essa concepção de templo mesmo, né? Por exemplo, os indianos, eles ficam lá meditando, eles ficam quanto tempo ali meditando em transe? Ao ar livre, né? Não tem um lugar que eles vão, que faz um cerimonial, ritualística, né? Para você ter uma ideia, tem lugar que nem acredita em magia negra, em bruxaria, essas coisas. E aqui, na nossa região, nossa, tá. Por exemplo, lá na China, né? Lá na China, eles usam muito o Tao, é energia, tudo é energia. O Tao. O Tao não tem essa questão de ser
Deus como um homem que está sentado ali, ou deuses do panteão, né? Somente energia, com dois polos, né? Eu gostaria de, já que foi abordado a palavra templo, gostaria de falar uma coisa assim que antigamente, né, quem construía as catedrais, né? Quem construía as catedrais eram pessoas que tinham um estudo, né, sobre arquitetura, sobre como o som funciona, né? Como que é o contato da voz humana, né, as vibrações emanadas, né, pelo ser humano, assim, através da voz, iam interagir com o ambiente, né? E eles tinham o conhecimento de como, do efeito que isso ia gerar, né? O som nas catedrais, assim, né? Tem órgãos, né? Músicos tocam dentro das catedrais, assim, o som é impressionante, né? Tanto que são gravados, né? Tem uns órgãos, já viu o órgão de igreja, como é? Ele tem uns tubos, assim, uma coisa mais linda, você parece estar entrando na visão do céu mesmo. Tem uma sonoridade muito boa, né? Tanto que até gravaram muitos discos, assim, dentro de catedrais, assim, né? E é o seguinte... a música sacra, né? Os construtores dessas catedrais, eles tinham uma ciência, né, guardada a 7 chaves, né? Porque naquela época não se podia... Os segredos precisavam ser guardados, né? Era uma questão, assim, de poder, né? Uma questão, assim, de, digamos assim... Inclusive, os egípcios, os incas, os astecas, todos eles têm a sua arquitetura e tem um mistério nelas, né? Como elas foram construídas. E assim, no caso, assim, os maçons operativos, né? E maçom, a palavra maçom, ela é pedreiro em francês, né? Então, existiam os maçons operativos, né? Que eles se reuniam em guildas, né? Onde eles preservavam os segredos da construção, né? E eles tinham os instrumentos deles, eles tinham os códigos deles e tal. Aí, o John Dee, que ele fez? O John Dee, ele observou toda essa questão e desenvolveu a maçonaria especulativa, né? Que a palavra especulativo, né? Tem pessoas que levam para um lado, assim, pejorativo dessa palavra, né? Mas especulativo, ela vem da palavra latina in speculum, que quer dizer espelho. Então, assim, dentro, assim, eu não sou maçom, mas eu gosto de estudar sobre esse tema, né? Assim como várias religiões, eu gosto da religião comparada, né? Então, o que se procura, né? Dentro de quem absorve esse conhecimento? Procura observar a natureza, né? E aprender com a natureza. Inclusive, o corpo humano também faz parte dessa natureza, né? E como a gente viu aqui nessa conversa, né? Tem essa influência, né, dos astros no corpo humano e dos elementos, né? Tanto que antigamente os médicos mesmo, eles tinham assim uma relação, né? Existia era conhecido, né? Dentro da medicina era usado essa relação dos signos com as partes do corpo, né? Tanto que, por exemplo, a pessoa do signo de Escorpião, né? Ela tem uma tendência pode ter uma tendência a desenvolver um problema na parte sexual, né? E, por exemplo, já a pessoa que é do signo de Câncer, já a tendência dela, quando ela fica nervosa, por exemplo, é o estômago doer, né? Então, a Áries já teria essa ligação com a cabeça do ser humano, né? E Gêmeos teria ligação com os braços. Na mandala astrológica, eu trabalho com na jogada de tarô com a mandala astrológica, trabalha com esses elementos aí.
junto associado com os planetas. Mandala astrológica, eu não sei, assim, o que é essa mandala astrológica. Poderia explicar É um pra método gente? de jogada do tarô. Como que funciona? Aí, no caso, como os planetas estão associados com o signo, por exemplo, eu sou de Gêmeos, sou de Mercúrio, né? E aí vai ter os signos ali junto, 2 cartas para cada método, que são 12 cartas na mesa, aí eu sempre gosto de colocar outra carta junto. Então, a carta que sai ali, sai na roda, e Áries é o primeiro, né? Ele vai seguindo a ordem. E aí, a carta que sai ali, por exemplo, a carta saiu na posição dos Gêmeos, aí ele sai 2 mensagens para aquele planeta correspondente e para a mensagem da pergunta que a pessoa faz, né? Então, está lendo o planeta, está lendo o signo, todas essas influências da astrologia dentro da carta de tarô, nesse método. Mas tem vários outros métodos de usar o tarô dentro da astrologia. Eu não sei fazer mapa astral. O meu mapa que eu faço é angelical. Eu trabalho com os 72 anjos, né? Dentro das jogadas de cartas, ancorada também com eles. E eles também trabalham com os planetas, né? Cada anjo rege o planeta, né? E está associado com a Cabala. E essa mandala astrológica, ela tem essa conexão com os anjos, com o planeta, com o signo, com a sua pergunta, aí depende da carta que cai, nas posições da roda, né? Daquela roda com os 12 signos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Elita. Você, na qualidade de taróloga, se uma pessoa chegasse assim e dissesse que ela gostaria de compreender melhor assim a anatomia oculta dela, né? Anatomia oculta, né? Se equilibrar, 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 poderia ajudar essa pessoa, assim, teria como explicar um pouco, assim, né? Para uma pessoa que esteja estressada, uma pessoa que esteja, assim, sentindo, assim, um desequilíbrio, como que o seu trabalho, o tarô, poderia ajudar essa pessoa? Bom, a dinâmica são como sessões terapêuticas. Ela chega no meu ambiente, que vai estar preparado para ela, para recebê-la. E então, eu vou perguntar o que ela quer saber. Geralmente, as pessoas chegam para perguntar sobre relacionamento. Ah, meu marido vai voltar? Ah, mas eu vou conseguir um emprego? E esquece que, para tudo isso, existe uma raiz, não é? Porque um problema, por exemplo, a pessoa briga com o marido em casa, ele vai embora. Aí ela quer que ele volte, mas se ela continuar brigando e rabugenta dentro de casa, vai dar certo? Aí eu posso fazer 1000 magias para ela, posso mandar ela acender uma vela desse tamanho rosa, que não vai dar certo, porque ela tem que mudar isso aqui, ó, o interior dela. Então, quando ela senta comigo, eu gosto de jogar o tarô mitológico, que aí eu utilizo a mitologia grega para trabalhar com o lado de sombra dela. Aí eu boto tudo para fora. Só que uma sessão, às vezes, não dá. E ela quer que uma sessão só eu ajo como terapeuta e psicóloga. E psiquiatra. Né? Não, ela tem que ir com calma. Os processos de autoconhecimento através do tarô, eles são lentos. Por quê? Porque até você ver a minha dinâmica e colocar em prática, isso leva tempo. Eu gosto muito de iniciar logo no curso de tarô, se a pessoa pudesse fazer para ela mesma, mas as pessoas acham que fazer o curso é só para jogar carta para os outros. Não, é para o autoconhecimento. Por exemplo, a nossa amiga aqui citou a imperatriz e a sacerdotisa, né? Elas são 2 mulheres, mas cada uma tem 2 diferenças, né? Porque a sacerdotisa, ela é mais ligada com os mistérios, com a magia, com o equilíbrio, né?
enquanto a imperatriz já é a mãe, já é materna, já é mais emotiva, e ela pode se desequilibrar em certos aspectos relacionados com os filhos. Né? Você não vê muita mãe matando os próprios filhos? É o lado obscuro da imperatriz. A mãe que ceifa a própria vida dos filhos. Então, quando você vai estudar cada arquétipo, você vai percebendo que ele faz ligação com a sua própria vida. Principalmente se a pessoa é mãe e sai a carta da imperatriz. Vai ser só nela. Está precisando dar atenção para o filho. Ou está grávida, ou vai engravidar. Então, sempre as cartas têm um sentido de ser na hora que eu estou tirando e na hora que eu estou fazendo a terapia. Nisso, eu já vou usando a cromoterapia, por causa das cores que saem no baralho. E eu vou trabalhando PNL, vou trabalhando hipnose, vou trabalhando tudo isso de uma vez. Ela não vai perceber isso. Por quê? Porque ela está focada só em que eu responda a pergunta dela. Mas eu estou entrando lá dentro da mente dela e trabalhando a cura dela sem ela perceber. Poxa, que legal esse sistema, né? De você entrar em contato com o campo mental da pessoa, né? Exatamente. Porque aqui é a chave, né? O que eu estou falando para você, eu estou falando para várias pessoas. E isso vai influenciar. E essas pessoas vão começar a entender que precisa primeiro se autoconhecer para depois ficar com o outro, para depois se relacionar no seu ambiente de trabalho. Ah, eu quero um emprego, mas a pessoa, ela é muito ansiosa e não sabe que é ansiosa. Tem gente que não sabe, sabia que não tem esse diagnóstico? Acho que é normal. Aí a pressão vai lá em cima, só assim que ela descobre, quando já está com hipertensão. Chega no médico, chega lá para a gente, com a pressão 18, altíssima, por quê? Ansiedade, tomando café toda hora, né? O café dá ansiedade, então tem a alimentação também. Então, tudo isso, na sessão, eu falo, porque eu junto a enfermagem, que é o meu diagnóstico, a minha anamnese, tudo eu faço na hora que ela senta e conversa comigo. Isso também pode ser feito online, do jeito que eu estou fazendo com vocês. Entendi. Poxa, muito legal, viu, Elita, essa descrição do seu jogo. Eu tenho uma última pergunta, antes de eu precisar sair de novo. E gostaria de saber de você, como taróloga e como ser espiritualista, se na hora que você está tirando o jogo, fazendo a sua consulta, além de toda essa questão psicológica, né, psíquica que tem, se você tem algum guardião específico, alguma força específica que você chama nessa hora para te ajudar na tiragem. Então, eu trabalho com várias linhas, né? Muitas pessoas perguntam, você é cigana? Ah, você é isso, você é aquilo, você é um bandista? Não, eu sou ocultista. Então, o que é que eu faço? Eu sigo uma linha dos meus baralhos. Por exemplo, eu tenho um baralho cigano, né? Então, se a pessoa escolhe um baralho cigano, eu vou chamar essas, vamos dizer assim, tem gente que chama entidade, eu chamo consciência, né? Eu chamo consciência. Então, eu trago isso. Então, eu vou me vestir adequadamente para jogar o baralho cigano, porque é aquela linha que ela quer. Ah, mas ela quer o baralho da mitologia grega. Então, vai ter quem? Afrodite, né? Zeus, Ares. Então, é o grego. Então, eu vou focar mais na questão do panteão grego. Isso vai muito dos baralhos e do que a pessoa... Quando a pessoa não sabe, eu gosto de jogar os oráculos. Nos oráculos, eu coloco tudo na mesa. Coloco todo esse sistema. Mas o que eu mais trabalho são com os anjos, porque nós temos o nosso guardião, então eu sempre fortaleço o meu anjo do meu dia, né? Que você tem um, todos nós temos, né? Todos nós temos o anjo do dia do nascimento. Então, tem um livro que chama A Cabala de Lenain. Você já ouviu falar? Acho que não, é muito antigo aí. Foi nele que a mãe... Depois
eu posso passar, alguém quiser, eu tenho ele em PDF. Foi dali que a Mônica Bonfligio, junto com outros autores, como Eliphas Levi, ela trouxe essa abordagem dos anjos cabalísticos para a modernidade, né? Então, ela pegou dos velhos alquimistas e transformou uma coisa moderna, né? Mas eu trabalho com essas consciências aí, que eu acredito que sempre vai estar comigo, caminhando comigo, além da linha que eu tiver, invocando ou evocando na hora da tirada, né? Porque eu não jogo só analiticamente. Uhum. Entendi. Violeta, e respondendo aqui uma pergunta do Akhenaton Barcelo, como aplicar o prana na saúde? Como na sua percepção? Isso. Como você vai aplicar isso? Na sua prática diária. Diária. Lembra que eu falei da respiração? É um principal método. Se você tem, por exemplo, uma respiração, você está ali, você não sente o ar entrando no seu pulmão, é como se você não tivesse recebendo dessas elevações que vêm do oxigênio. Então, através desse oxigênio que entra, é que você vai equilibrar isso. E da meditação diária, né? Da prática diária. Porque não adianta também eu chegar ali 5 minutos, e aí eu fiz isso na segunda-feira. Aí quando vai lá, na sexta é que eu vou fazer de novo. Não teve equilíbrio. Eu tenho que fazer isso diário, todos os dias, se possível, naquele mesmo horário, né? Para equilibrar essas energias, nesses pontos, né? De entrada, saída e de elevação, né? Da sua realidade. Porque tem pessoas que não gostam de misturar misticismo, como o budismo, no Zen budismo. O Zen budismo não mistura nada disso. Por isso que na minha jogada tem a jogada com os oráculos e a jogada analítica. Entendi. Entendeu? Tem gente que não gosta de misturar. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tem mais alguns comentários aqui. O Valdir Voidaleski disse: a vida é energia pura. A Mila Girassol mencionou aqui que ela quer o PDF. Ela quer um PDF dela. Quer? Dá pra gente fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo. Depois eu vou pedir pra ele enviar pra gente. A gente coloca aqui na descrição desse vídeo. Então, até amanhã, acessa aqui o canal. Amanhã por volta das 8 horas, mais ou menos, vai estar a gravação dessa live. E no campo da descrição a gente vai colocar o link desse PDF daí, tudo bem? O que você acha? É possível, Elita? É sim. Aí eu passo para você o livro e você põe na descrição. Perfeito. Pode ser? E uma última pergunta aqui do Roger, daí na sequência a gente já encaminha para o encerramento. Ele diz o seguinte: uma magia feita a alguém não influenciaria no livre-arbítrio dela? Como você vê a questão moral disso, tanto de quem pratica como de quem pede a magia? Exatamente. Bom, eu não trabalho com quimbanda, né? Então eu acredito na lei do retorno. Eu respeito todo quimbandista, eu gosto muito da área de Exu, tá? Eu tenho também a concepção que Exu e anjo da guarda é a mesma coisa, só que o anjo ele tá na alta magia e Exu tá na baixa magia. Respeito toda essa linhagem, né? Então por isso que eu jogo consciente do que eu estou fazendo, porque eu acredito na lei do retorno. O que eu estou mandando para o universo, eu vou receber de volta em forma de karma. Por isso que eu também não gosto de jogar mais de graça, né? Porque, por que você não joga de graça? É o meu trabalho. Eu paguei por um curso e eu estou recebendo. Mas se a pessoa chegar para mim e falar assim, olha, eu quero tirar fulano de casa, quero fazer uma magia agora para separar casal.
Eu não faço esse tipo de magia. Eu Beleza. faço. Gente, então a Samia tem um compromisso aí na sequência. Vamos finalizando por aqui. Eu pedi pro Rodrigo aí fazer esse encerramento. E só reforçando para Mila, daí acessa o canal aqui amanhã, na descrição dessa gravação vai ter o link do PDF. A gente vai vai subir ele, vai colocar o link lá. Tá. Eu gostaria de, antes de a gente encerrar a live, pedir para a Elita falar um pouco sobre quem quiser fazer uma consulta com ela sobre tarô, ou quiser alguma orientação dentro da linha que ela trabalha, como a pessoa pode encontrar ela, se ela tem Facebook, se ela tem Instagram, se a pessoa, o que a pessoa tem que fazer para conseguir falar com ela. Sim, eu tenho um Instagram, tá? Elita Zara Aziz Ali. O nome, ele é bem complexo, mas eu posso depois deixar um contato, né? Para que vocês venham na rede social e também o WhatsApp, né? Eu trabalho também online, né? Eu posso passar o meu WhatsApp, porque é o profissional, né? Para atender pessoas online. Eu estou sempre atendendo pessoas, assim, videochamada, né? Pode ser por videochamada, pode ser por áudios e fotos, porque hoje em dia a localização, né, tá um pouco mais digital, né? Então as pessoas estão Eu mandei o link digital. do teu Mas eu Instagram para também... eles nos comentários lá. Eles já estão. Isso. Você pode mandar o link do meu Instagram. E eu também tenho uma página que é Medicina Holística, Tarô e Psique. Você pode colocar hashtag que vai sair lá, Medicina Holística, Tarô e Psique no Facebook. Que é a minha página, tem alguns seguidores, eu posto sempre alguma coisa lá. Acho que ela está travando. Tá trabalhando com isso, então é como se fosse uma sessão terapêutica, né? Eu praticamente não gosto muito de fazer trabalhos, eu faço mais trabalhos de cura, tá? Minhas coisas é tudo voltado mais para cura mesmo. Cura espiritual, cura emocional, né? Até por causa da minha profissão, né? Então, eu trabalho dentro da terapia holística. Isso eu quero deixar bem claro, porque às vezes a pessoa pensa que eu trabalho na linha cigana botando champanhe no cemitério, mas eu não faço isso. Pode ser que se acontecer, né, de a pessoa precisar e eu tiver que fazer uma entronização dessa forma, pode acontecer, mas o meu método é mais terapêutico. Uhum. Certo? Aí que você bota para mim, eu vou passar. Vocês vão me achar aí por essa página que eu citei no Facebook e o Instagram. Tá ótimo. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do Roger, do Robson, do Jackson, da Jussara, do Sérgio Bronze, né, da Sâmia, da Elita, do Alisson, de todos aqui presentes aqui nessa live, né? Foi ótimo estar aqui com vocês, com satisfação. E a gente vai envolver nesse nosso canal Arte Oculta vídeos explicativos, né, daquilo que a gente for estudando, né, nós aqui somos estudantes, né, mas não estamos aqui para ditar regras para a vida das pessoas, né, porque nós não somos seita, né, nós somos um grupo, assim, que busca, primeiramente, nos esclarecer, né, esclarecer nós mesmos para que a gente possa transmitir essas ideias para outras pessoas, né? Mas nós não queremos que as pessoas saiam seguindo cegamente o que a gente fala, né? A gente quer que as pessoas, por si só, entrem na selva e desbravem por si próprias, né? Se a gente puder ser, assim, uma luz que vai ajudar a iluminar a vida da pessoa, ótimo. Exatamente.
é esse o ponto, iluminar a vida e a mente das pessoas, né? Para quem está ali preso, a libertação é o conhecimento. É isso que a gente quer trazer. Eu também não sei tudo, né? Eu também sou estudante e às vezes a gente se complica. Mas é por isso que eu gosto de livro, né? A gente lê, pesquisa, estuda e assim a gente vai levando, né? Até o nível mais elevado. Inclusive, eu falei aqui o nome seitas, né? Inclusive, aqui, das vontades, eu tenho uma vontade, assim, de trazer aqui o Flávio Amaral. O Flávio Amaral, ele tem um canal no YouTube chamado Seitas e Grupos Disfuncionais. É impressionante. A pessoa que quiser conhecer sobre as técnicas, né, que são usadas dentro das seitas para manipular as pessoas, vai no canal do Flávio Amaral. O nome do canal é Seitas e Grupos Disfuncionais. Eu já conversei já com ele várias vezes por WhatsApp, né? Já vinha já há muito tempo já combinando da gente fazer uma live, mas ainda eu não tinha um canal, né? Ele tinha, mas eu não tinha. Agora a gente tem essa oportunidade, eu vou conversar com o Flávio, né? Já tem várias pessoas que eu já conversei para a gente entrevistar aqui. E aí a gente vai, né, na próxima semana, para agendar aqui uma entrevista com o Luiz Gonzaga, tá? E ele vai falar sobre um papel que ele interpretou dentro de uma peça de teatro, onde ele interpretou uma entidade de matriz africana, né? E aí a gente vai trazer aqui pessoas aqui para explicar um pouco sobre essas entidades de matriz africana, né? Juntamente com essa entrevista com o Luiz Gonzaga. Por mim, pode encerrar, Alisson. Se alguém tiver alguma coisa. Só lembrar o pessoal que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Como o Rodrigo disse, vamos ter sempre esse compromisso aí todas as quintas-feiras, às 8 horas aí, trazendo conhecimento a vocês aí. Beleza? Gratidão aí. Queria desejar boa noite aí e me despedir de vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora aí, viu? Eu também agradeço. Boa noite, agradeço a quem está assistindo e o convite para participar, né? Obrigado. Obrigada aí, Elita. Muita gratidão pelo seu conhecimento, pelo prazer seu ensino. Um prazer é todo nosso. Até mais, galera. Até semana que vem.